Vitor Irajá, há clima no Congresso Nacional. A gente viu aí que os parlamentares não estão dispostos a aprovar medidas que aumentem a carga tributária. Só que o governo precisa apresentar, encaminhar propostas que ajudem aí na questão fiscal do país. Como é que você vê agora essa trajetória do governo nesses 2 anos com essas matérias importantes para o mercado econômico? Leandro, tem duas possibilidades, né? O governo, na verdade, tem essas duas alternativas. Ou é aumentar a arrecadação, ou é cortar gasto. A gente acompanhou que naquele pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad em novembro, houve uma repercussão bastante negativa por parte do mercado financeiro, porque percebeu-se que, primeiro, o pacote veio aquém do esperado pelo mercado, que interpretou que esse pacote não teria um montante necessário para que houvesse, de fato, uma arrumação fiscal. E, em segundo lugar, há essa crise de credibilidade vivida pelo governo que envolve essa percepção por parte do eleitorado em relação a um cunho negativo em torno das políticas engendradas pelo Ministério da Fazenda e uma pecha, inclusive, também que pegou, né, que envolve exatamente essa tentativa por parte do governo de aumentar a arrecadação para fazer com que o novo arcabouço fiscal tenha sustentabilidade. Nessa entrevista à CNN, a gente vê, inclusive, algumas sinalizações importantes, repetindo, inclusive, aquilo que já havia sinalizado em outras entrevistas coletivas. O ministro evitou falar sobre medidas novas. A gente viu ele falando, por exemplo, agora sobre os supersalários e também sobre a revisão das pensões de militares. Agora, não há nenhum fato novo, não há nenhum projeto novo, pelo menos apresentado pelo Ministério da Fazenda, para arrumar a questão fiscal e aplainar essa desconfiança do mercado em torno do aumento da dívida pública e dessa perspectiva em relação à trajetória da dívida. Então, a gente não viu nessa entrevista, de fato, Fernando Haddad apresentar qualquer tipo de alternativa que envolva a arrumação do cenário fiscal, uma nova medida, uma nova proposta. Ele disse, inclusive, né, que se surpreende, o próprio presidente Lula se surpreende quando é cobrado em torno de uma sinalização acerca da responsabilidade fiscal. E isso, de fato, é completamente comum perante o setor produtivo e o mercado financeiro, que não se posiciona de uma forma política. Posiciona-se, sim, aloca o seu dinheiro exatamente apostando em perspectivas e expectativas sobre o país. Outra sinalização importante que foi apontada pelo ministro é uma possível mudança do tom e exatamente do discurso em relação ao Banco Central, a condução da política monetária do país. Fernando Haddad, inclusive, admite a possibilidade e aponta, vê até com bons olhos, a possibilidade de um aperto monetário maior por parte da autoridade monetária, ou seja, aumentar a taxa de juros, que é evidente, restringiria o crescimento do país. Ele disse, inclusive, que se precisa desacelerar um pouco, vamos fazer, mostrando essa sinergia a partir da assunção de Gabriel Galípolo, né, que era seu secretário executivo no Ministério da Fazenda, antes de ser indicado como diretor de política monetária, mostrando essa sinergia entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, que é uma autarquia independente do governo, mas mostra que, de fato, esse tensionamento que a gente acompanhou por parte do presidente Lula, por exemplo, de membros do PT e do governo, com a gestão do então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que era acusado por membros do governo de estar trabalhando contra o país, de estar trabalhando, por exemplo, contra um crescimento robusto. A gente acompanhou, de fato, um crescimento robusto e que tem também como uma consequência exatamente o aumento da inflação, exatamente por uma expansão do ponto de vista fiscal que a gente acompanha desde o início do governo Lula. Então, a gente percebe, de fato, Leandro, essas duas sinalizações muito claras. Primeiro, não há medida nova. O Haddad e o Ministério da Fazenda vão continuar apostando em medidas já apresentadas. Em segundo, que deve ter algum tipo de mudança a respeito dessa relação, pelo menos o tom das falas e dessa relação, de fato, entre o governo e o Banco Central.